Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará, amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 62ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, Fortaleza, 14 de setembro de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o Procurador do Estado, doutor André Gustavo Carreiro, já agradeço a sua participação nesta sessão de julgamento, e secretariando os trabalhos desta Câmara, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Iniciar a sessão, indaga aos conselheiros se eles receberam uma resolução enviada pela secretária para apreciação e revisão. Conforme estabelece o parágrafo único do artigo 14, essa resolução foi encaminhada para os senhores conselheiros, revisada com os ajustes necessários, faremos agora a leitura deste processo para posterior aprovação. Passo então a palavra a Vaneide para indicar a resolução que foi encaminhada. Bom dia a todos. Foi entregue a resolução referente ao processo de número 3556/2018, auto de infração 2018-07437, da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo. Algum ajuste, alguma alteração a ser feita? Não havendo, considera-se aprovada, e passaremos então para a leitura da ata da 61ª sessão ordinária, também com as observações feitas pelos senhores conselheiros, porque receberam com antecedência para a revisão. Com a palavra, Vaneide. A ata da 61ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 13 dias do mês de setembro do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 61ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Sua presidência, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, José William Falcão de Souza, Pedro Jorge Medeiros e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão, seu procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente e alguns conselheiros receberam a resolução referente ao processo de número 3290/2019, auto de infração 2019-08471, da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, e a ata da 60ª sessão ordinária. Não havendo sugestões de correção, a ata e as resoluções foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 3505/2019, auto de infração 2018-18060, recorrente AB de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. A decisão igual teor também valerá para o processo de número 3503/2019, auto de infração 2018-18063, recorrente AB de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Valerá ainda também para o processo de número 3499/2019, auto de infração 2018-18074, recorrente AB de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Vale também ainda para o processo de número 3497/2019, auto de infração 2018-18077, recorrente AB de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos.
decisão igual para os 4 processos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento para reformar a decisão proferida no julgamento singular, para declarar nulo o auto de infração nos termos do voto do conselheiro relator e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificada em manifestação oral pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. O representante legal da parte, advogado Dr. Pedro Paulo Coelho Rebouças, formalmente intimado, informou através de e-mail que não realizaria sustentação oral para os presentes processos. Processo de recurso número 35.00/2019, auto de infração 2018-18072, recorrente a B. de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. Decisão, na forma regimental, o presidente da primeira Câmara de Julgamento, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, com fundamento no artigo 14, inciso 12 e 54 da Portaria 145/2017, decidiu pelo sobrestamento, por motivo de força maior, inacessibilidade aos arquivos eletrônicos do processo, impossibilitando aos conselheiros o acesso e acompanhamento do julgamento do presente processo, ficando estabelecido que o mesmo retornará na pauta do dia 14 de setembro do corrente ano, a 62ª sessão. O representante legal da parte, o advogado Dr. Pedro Paulo Coelho Rebouças, formalmente intimado, informou através de e-mail que não realizaria sustentação oral para o presente processo. É isso, senhor. Alguma alteração a ser feita, senhores? Na ata que foi lida, nenhuma alteração, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. Como foi mencionado na ata, né, nós incluímos na pauta de hoje a 62ª sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2021, o processo que foi sobrestado, processo da mesma empresa, a B. de Oliveira Construção, processo 35.00/2019, auto de infração 2018-18072, incluído nessa sessão de julgamento, e passaremos, então, a apreciá-los em conjunto também com os demais processos da mesma empresa. E, no caso específico, temos o primeiro processo da pauta, da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, o processo 3502/2019, auto de infração 2018-18056, e que é recorrente a B. de Oliveira Construções, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, que é a indicação de procedência do feito e assessoria processual tributária sugerem a nulidade, incluir agora, nesse momento, além o julgamento desse processo, e o processo que foi sobrestado ontem, o 35.00/2019, auto de infração 2018-18072, a B. de Oliveira Construções, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, doutor Felipe Amaral, conselheiro relator, que trata da mesma matéria, e eu peço à doutora Helena que relate o processo anunciado, e o doutor Felipe acompanhará, posteriormente fará as observações pertinentes ao processo. Então, passo a palavra à doutora Helena Gomes para início do relato. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor procurador, doutor André Carreiro, seja bem-vindo, Vaneida, nossa secretária, senhores conselheiros, senhores e senhoras conselheiras. Trata-se de infração referente a uma acusação de que a empresa autuada teria adquirido mercadorias sem o devido registro no sistema CITRAN e a posição do selo fiscal de trânsito. No relato da infração, o agente do fisco disse que o contribuinte recebeu mercadorias em operações interestaduais no período 2014, sem um devido selo fiscal de trânsito, no valor de tanto, razão pela qual lavrou o presente auto de infração. Aponta aqui infração ao artigo 153, 155, 157, 159 do decreto 24569 e sugere a penalidade prevista no artigo 123, 3M da Lei 2.670, alterada pela 16.258/2017. O agente do fisco acosta aqui ao processo a relação de notas fiscais de entrada, onde ele indica que as notas fiscais autorizadas pelo contribuinte em quantidades, períodos e valores.
notas fiscais não declaradas e declaradas com valor diferente da FD, e notas fiscais registradas no CITRAN, mas indicando apenas valores e quantidades de documentos. São 3 folhas aqui. O contribuinte, ciente da autuação, ingressa com uma impugnação, mas a impugnação dele resume-se a uma única página, onde o único argumento em relação à autuação é de que ele teria apresentado ao Cefaz as cópias das notas fiscais, portanto, a falta de selo não induz à infração. Entende ele que, por ter apresentado ao Cefaz as cópias dos documentos fiscais, não haveria por que ter sido lavrado o auto de infração, e requesta aqui a improcedência da autuação. O processo segue para o julgamento singular, onde a julgadora de primeira instância ressalta aqui que o lançamento foi efetuado de acordo com o disposto no artigo 142, constatou-se a ocorrência do fato gerador, que, quanto ao questionamento da empresa de que apresentou as cópias das notas fiscais, não causam nenhuma infração, a autuada não trouxe prova de que os documentos receberam selos fiscais de trânsito. Então, no mérito, entende aqui a julgadora singular que é legítima a exigência contida na peça inicial e decide aqui pela procedência da autuação, entendendo que o contribuinte, ao constatar a falta de oposição de selo fiscal de trânsito, deveria ter providenciado a selagem, como determina a legislação do ICMS. A empresa entra com recurso ordinário, em face da decisão singular, onde ela argumenta que preliminares de nulidade, alegando aqui a ausência de fundamentação da decisão recorrida, preliminar de nulidade da decisão, primeiramente, por ausência de fundamentação da decisão recorrida, uma vez que não, segundo o seu entendimento, a julgadora não apreciou a nulidade apontada no auto de infração levada em sede de impugnação. Pede aqui também a nulidade da autuação, considerando que o auto foi lavrado sem o amparo de um mandato de ação fiscal, já que o prazo de 180 dias para a conclusão teria sido extrapolado. Que a indicação dos dispositivos legais não demonstrou a correlação destes com as circunstâncias e os fatos. Alega aqui uma nulidade de cesseamento ao direito de defesa, porque, segundo ele, o agente do fisco não identificou quais as normas foram violadas. Alega também a ausência de provas dos elementos que comprovem a infração, a conduta ilícita por ele praticada. Pede a improcedência, alegando que os fatos apontados pela fiscalização não ocorreram, e, caso não seja decidido pela improcedência ou nulidade, pede aqui o reenquadramento da penalidade para o parágrafo 12 do artigo 123.3m da Lei 2.670. O processo segue para a assessoria processual tributária, onde o assessor tributário decide aqui, sugere aqui a nulidade absoluta da autuação por falta de provas. Eu vou pedir Vênia aqui para dar uma lida rapidinho aqui em alguns parágrafos pontuados aqui pelo Dr. Sidney. A obrigação de selar o documento não foi revogada com a nota fiscal eletrônica, sendo imprescindível seu registro no CITRAN. No caso em tela, foi observada uma falha na instrução probatória que obstaculiza a análise do mérito da demanda. Não ficou evidenciado nos autos como o ilícito fiscal foi constatado, já que o único elemento de prova juntado ao processo é um relatório que demonstra somente o valor das operações que foram registradas no CITRAN. O aludido relatório não traz a identificação dos documentos fiscais que deixaram de ser registrados, mas são somente os valores das aquisições mensais, cujos documentos fiscais não teriam sido registrados no aludido sistema de controle. Então, ele entende que, por não ter sido indicado os documentos fiscais, houve sim um cesseamento ao direito de defesa da parte, então ele sugere aqui a nulidade absoluta do auto de infração. No momento, é o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. Doutor Felipe Amaral, processo guarda semelhança com o que foi relatado, doutora Helena? Olá, senhor presidente.
colegas conselheiros, doutor André, muito bem-vindo aqui à nossa sessão. Senhor presidente, sim, presidente, pelo que verifiquei, o conteúdo da golpe de infração, das defesas e dos recursos são idênticos. Também a matéria, ausência de selo fiscal, mudando aqui a questão da competência, né? Aqui é um período de 2016, no caso, mas o documento também utilizado pela fiscalização é um relatório, tal como relatado pela doutora Helena, né? Que ele traz os quantitativos mensais das notas supostamente sem selo, sem identificar especificamente quais seriam essas notas que não foram seladas. E o parecer, da mesma forma, opina pela nulidade, por esse motivo. Obrigado, doutor Felipe. Então, observando que o processo 3502, relatoria da doutora Helena, e 3500, relatoria do doutor Felipe Amaral, tratam da mesma matéria, nota fiscal sem o selo de trânsito, que diferencia o exercício. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor André Carreiro para a sua manifestação, da PGE. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente dizer que é uma satisfação participar da sessão da primeira Câmara de julgamento do CONAT, composta pelos ilustres conselheiros, na subpresidência do doutor Manuel, doutor Pedro Jorge, doutora Helena Gomes, doutora Mônica Maria, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos Pierre, também assessorados pela nossa secretária Vaneide. Um bom dia a todos. E indo aqui ao processo, presidente, não na pauta que eu verifiquei no site, não tinha o último processo relatado pelo doutor Felipe, mas da leitura da ata de ontem, verifiquei que realmente houve um sobrestamento por não terem sido disponibilizados os arquivos, mas fazendo uma análise aqui do processo rápida, realmente, como já adiantado pelos relatores, guarda uma plena semelhança, é o mesmo contribuinte, o fundamento da decisão recorrida e do recurso são os mesmos, as circunstâncias fáticas e jurídicas são idênticas, de modo que iremos manifestar sobre os dois conjuntamente. E como foi bem relatado, em relação ao primeiro processo, temos um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, confirmando a infração imputada de omissão de falta de selo fiscal de trânsito em notas fiscais de operações interestaduais de entrada, no exercício 2014, em operações do montante de R$ 408.822,50, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 12.670 de 96, multa no valor de R$ 81.764,50. Já o segundo auto de infração é idêntico, o que muda realmente é só o período do lançamento, que se refere ao período de janeiro a maio de 2016, tendo resultado numa multa no valor de R$ 36.464,40. E, conforme a documentação que acompanha os autos de infração, trata-se de um lançamento decorrente de uma auditoria fiscal restrita, referente a contribuinte do Simples Nacional, os quais foram instruídos com relatório contendo o valor mensal das operações de entrada registradas no CITRAN durante o período fiscalizado, bem como o quantitativo de documentos fiscais que não teriam sido objeto de registro no referido sistema. Por sua vez, a obrigatoriedade da posição do selo de trânsito, que corresponde ao registro nos sistemas Cometa ou CITRAN, nas operações interestaduais de entrada, ela está prevista no artigo 157 do regulamento CMS, tanto na sua redação vigente à época do fato gerador, quanto na redação atual. E o recurso do contribuinte ele é idêntico em ambos os processos. Inicialmente, ele alega nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que não teria sido apreciada uma preliminar de nulidade do auto de infração. No entanto, ao contrário do que argumenta, não foi suscitada na impugnação qualquer preliminar de nulidade do auto de infração, tendo-se resumido a sua defesa a afirmar que foram apresentadas as notas fiscais a Cefaz, mediante entrega de cópias, o que afastaria a infração. Por outro lado, o julgador de primeira instância fundamentou a decisão recorrida com base no seu livre convencimento e nas provas apresentadas pelo autuante, tendo enfrentado, sim, a única argumentação trazida pelo contribuinte. Portanto, quanto à primeira preliminar suscitada no recurso, entendemos que não existe qualquer nulidade na decisão recorrida, por falta de fundamentação ou de apreciação de qualquer matéria de defesa arguída pelo contribuinte. Prosseguindo na sua defesa recursal, o contribuinte alega ainda nulidade do auto de infração
por entender que o auto de infração foi lavrado após o prazo de 180 dias. No entanto, também não procede a argumentação do contribuinte, não existe a referida nulidade, uma vez que a autuada foi notificada do termo de início de fiscalização em 12 de junho de 2018. Portanto, o prazo de 180 dias para a conclusão da fiscalização somente encerraria no dia 10 de dezembro de 2018. E verificamos nos autos de infração que os mesmos foram lavrados em 12 de novembro de 2018. Assim, foi observado o prazo fixado no mandado de ação fiscal, conforme dispõe os artigos 821, parágrafo 1º, do Decreto 24.569/97, bem como no artigo 5º da Instrução Normativa 49 de 2011. Prossegue o contribuinte na sua defesa recursal, alegando também outra nulidade da auto-infração, uma vez que teria ocorrido a mera indicação dos dispositivos legais infringidos, sem correlação destes com os fatos infracionais, e que teria ocorrido também o cerceamento do seu direito de defesa por ausência de prova da infração. E como foi muito bem examinado pela assessoria processual tributária, né, e constatamos também na análise dos processos, verifica-se que o auto de infração foi instruído apenas com um relatório, demonstrando os valores das operações estaduais de entrada, que não foram registrados no CITRAN, bem como os quantitativos de documentos fiscais que não teriam sido registrados. Contudo, não consta em anexo ao auto de infração a identificação dos documentos fiscais que deixaram de ser registrados, o que inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa e contraditório do contribuinte, pois sem a numeração das notas fiscais eletrônicas, bem como das respectivas chaves de acesso, ele não tem como saber qual operação cujo documento fiscal deixou de ser registrado, não sendo possível assim averiguar a procedência ou não da infração fiscal. Portanto, entendemos que resta caracterizada assim a nulidade da auto-infração por cerceamento do direito de defesa. Ele também traz alguma matéria de mérito no seu recurso, referente à inocorrência da infração, e pede ainda reenquadramento da penalidade para a aplicação da atenuante do parágrafo 12 do artigo 123, mas, diante das preliminares e da nossa manifestação, caso se venha a ser superado, nos manifestaremos em momento posterior sobre o mérito, mas, de maneira conclusiva, a PGS manifesta pelo conhecimento dos recursos ordinários para dar-lhes provimento, reformando a decisão recorrida para declarar a nulidade da auto-infração por vício formal, diante do cerceamento do direito de defesa da autuada em razão da não indicação dos documentos fiscais que deixaram de ser registrados no CITRAN. São essas nossas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Caso necessário, no decorrer das discussões, voltaremos a nos manifestar. Obrigado. Obrigado, doutor André. Processo em discussão, 2 processos em discussão. Alguma discussão, senhores conselheiros? Algo a acrescentar? Só lembrando que o doutor Willam está com problema de comunicação e não conseguiu ainda restabelecer, né? Então, não participará dessa votação, né, dos 2 processos, uma vez que não acompanhou todo o relato. Doutora Helena Gomes, com a palavra. Senhor presidente, eu acho que, analisando aqui os autos, a nulidade formal aí, apontada pelo parecerista e ratificada aí pela Procuradoria-Geral do Estado, ela é bem patente, né, porque quando a gente vai realmente aqui analisar as folhas 6, 7, 8, onde consta a planilha, é bem claro, é nítido aqui o vício com relação realmente à ausência de identificação desses documentos fiscais, a numeração da chave de acesso desses documentos fiscais. Então, acho que não tem nem muito, sim, realmente discussão acerca disso. Então, eu já me manifesto aqui antecipadamente, me acostando aí ao entendimento da assessoria tributária e da Procuradoria-Geral do Estado pela nulidade mesmo, ou vício formal, por ausência da indicação desses documentos. Algum outro conselheiro quer discutir a matéria? Doutor Pierre, levantou a mão? Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiras, doutor Arnei, doutor André. É muito interessante essa questão da forma. Qual foi a forma que deixou de ser descumprido? Não apresentou as notas, apresentou um valor, mas não apresentou as notas. Eu poderia muito bem julgar improcedente o auto de infração, tendo em vista, certo?
que não foi provado aqui a ilicitude do contribuinte. Na realidade, eu não sei se ele praticou esse, porque eu não tenho as notas para verificar se há o selo ou não, então a conduta ilícita do contribuinte não foi provada. Antes do contribuinte provar a sua inocência, tem que primeiro provar a conduta ilícita do contribuinte. Então, poderia ser muito bem encaminhado pela improcedência, não pela nulidade. Dentro desse aspecto, eu entendo que o contribuinte não... que o vício não é um vício de forma, é um vício material. Essa nulidade aí, ela é material, ela não é formal. Se por acaso o fisco não apresenta os elementos de prova, não é uma forma. Ele pode ser julgado, inclusive, pela improcedência alta. Eu entendo que, se for nulidade, ela é material, sim. Não é formal, não. Não há nenhuma prova nem lei. Porque a forma diz assim, deve vir acompanhado de todos os elementos que comprovam a ilicitude. O auto deve vir acompanhado. Não veio acompanhado desse elemento, a conduta ilícita não está provada. Não é uma forma que deixou de ser cumprida meramente. Eu entendo como vício material. É isso mesmo. Mais algum conselheiro quer discutir a matéria? Presidente, eu fiquei ausente um pouco do problema no sistema. Vão ser julgados conjuntamente? Esse processo é a mesma matéria. Sim, doutor William. Eu até já comuniquei que, como o senhor não acompanhou totalmente o relato, né, dos processos, não poderia votar, mas pode participar dos debates. Tá certo. Caso queira. Tá bom. Doutor Felipe Amaral. Senhor presidente, só reforçando aí que o doutor Pierre colocou, encontrei até aqui uma resolução desta Câmara, que é a resolução 65 de 2019, que caminha realmente mais nesse sentido, né? 65 de 2019, multa, falta de registro de notas fiscais de entrada e saída, selo fiscal de trânsito, nulidade. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer o recurso deposto, resolve por unanimidade dar-lhe provimento para reformar a decisão condenatória exarada da primeira instância, declarando em grau de preliminar a nulidade processual por ausência de prova, conforme artigo 41, parágrafo 2º do decreto. Naquela resolução foi mais nesse sentido, né? A nulidade do processo, mas dando esse viés mais material do que uma mera não preenchimento dos requisitos da forma. Né? Doutor André, com a palavra. Presidente, é muito pertinente aí a colocação do doutor Carlos Pierre e do doutor Felipe, mas com devida vênia em relação à natureza do vício. Nesse caso, eu entendo que não é que haja uma ausência de prova completa. Na realidade, há um relatório extraído com base nos sistemas corporativos do fisco, né? É um relatório que verifica que uma quantidade determinada de documentos fiscais não foram registrados no CITRAM, mas o que ocorre, isso tem fé pública, é um sistema corporativo, como dito, mas o que ocorre é que o contribuinte fica impedido ou muito dificultado em exercer sua defesa, sem se conhecer ou poder identificar quais são esses documentos que efetivamente não foram registrados no CITRAM. Mas a falta do registro, ela está confirmada, já que a obrigação acessória não foi cumprida, pois não consta lá no CITRAM. Né? Nessas situações, na terceira Câmara, em alguns casos muito pontuais, muitas vezes, inclusive, não se está nem declarando a nulidade do auto de infração, tendo em vista o disposto no parágrafo 1º do artigo 84. Nessas situações, quando o julgador não observa a possibilidade de saneamento desse vício, com a intimação do autuante para que apresente, em muitos casos, o relatório do CITRAM, que consta detalhado cada documento fiscal, nem se declara a nulidade de plano, e sim se devolve o processo para que seja feita essa diligência, a observância do parágrafo 1º do artigo 84 da lei do CONAT, e se possa reabrir o prazo da defesa do contribuinte e julgar regularmente o lançamento, até tendo em vista os princípios que regem o processo administrativo tributário. Mas, nesse caso, realmente, como o relatório que foi apresentado com os autos de infração, ele é muito sintético, muito resumido, apresenta apenas totalizadores, me parece aqui que na situação realmente seria o caso de encaminhamento já da nulidade da auto-infração, mas na nossa compreensão e com respeito aos entendimentos contrários, não há qualquer dúvida que se trata de um vício formal. Seriam só essas nossas considerações que
coloco aí ao conhecimento dos senhores conselheiros. Obrigado, doutor André. Pela ordem, doutor William Falcão e doutor Pierre. Senhor presidente, obrigado. Nesse sentido aí, o fiscal está dizendo e está trazendo relatórios que notas fiscais não foram, não receberam o selo. O selo. Ele cita os valores das notas fiscais e cita as quantidades das notas fiscais. Realmente a metodologia peca um pouco, né? Aliás, peca muito, porque na hora que ele diz que tem 16 notas fiscais no mês de janeiro, 10 notas fiscais no mês de fevereiro, e não cita especificamente quais são essas 16 notas fiscais, dizendo o número delas para facilitar o contribuinte ir e verificar a nota e realmente está selada ou não está selada. Não, ele só disse notas. Ou seja, um trabalho que era da fiscalização, que era dizer quais são as notas, ele distribuiu ou retornou para o contribuinte. O contribuinte tem que pegar o mês de janeiro, são 16 notas, tem que olhar todas as notas e dizer as minhas notas estão seladas ou não. Quando, na verdade, esse trabalho é do fiscal. O fiscal é que tem que indicar de forma específica a nota fiscal, o número da nota fiscal, a data dela, está aqui, contribuinte, essa nota não foi selada. Houve esse erro aí, né? Não é a primeira vez que eu vejo também assim, não é a primeira vez, tanto é que o doutor Felipe acabou de ler decisões da primeira instância, nesse sentido, tanto de ser como deixar de escriturar. Tem que dizer qual é a nota fiscal, para o contribuinte ficar, só olhar, não, essa nota, eu olhei lá, está escriturada, ou realmente não está, ou pagar o auto de infração, ou me defender, dizer por que é que não foi. Aqui, ele trouxe só em termos de quantidade e valor que não foi escriturado, valor para efeito de base de cálculo da multa. Ademais, senhor presidente, tem ocorrido muito aqui, e a Câmara, em algumas situações, aí já aplicou essa legislação, o fiscal não ter o cuidado de quando a nota fiscal 123.3M, pronto, a nota não recebeu o selo. Mas o fiscal está esquecendo de olhar que tem um parágrafo 12. Ele teria que olhar que essa nota não está escriturada, não recebeu o selo, mas ela está escriturada para pagar o parágrafo 12. Raramente faz. A gente já viu que faz. Alguns trazem isso aí, o parágrafo 12. Ela está escriturada, aplica o parágrafo 12. Aquela está no parágrafo 12. Daqui a multa cai de 20% para 2%. E nós aqui na Câmara, quando não dá, o contribuinte não rebateu isso, eu acho que não tem que o contribuinte rebater. Todos nós sabemos que tem escrituração. O fiscal foi que pecou e não verificou isso. Não é o caso, só estou lembrando isso, que mais virão, e essa questão tem que vir à tona. Mesmo que o fiscal não verifique que ela foi escriturada, para ficar o parágrafo 12, o julgador tem essa obrigação, porque não pode esquecer o parágrafo 12. Não é o caso concreto, não. O caso concreto é porque não indica as notas fiscais. E isso causa, essencialmente, direito de defesa. Causa, sim. Causa a nós algum problema para julgar isso e ter a certeza absoluta, causa. Porque ele não diz qual é a nota. Eu poderia muito bem dar o sistema e a nota fiscal estava escriturada ou não. Mas, como não disse, eu não sei se qual é essa nota. Como o contribuinte também não sabe. Então, não tem para onde correr, a não ser mostrar que o trabalho é equivocado e que o trabalho não foi feito corretamente, totalmente correto, né? Em parte, ele cita no nosso fiscal dos valores, e isso causa essencialmente a defesa do contribuinte. E a nós a certeza absoluta que a nota não teve o selo. Portanto, eu tenho a questão da nulidade. Pode até ser a nota não esteja nele, mas eu não tenho essa certeza. Então, eu não entendo que não pode ir pela improcedência, mas sim pela nulidade. É isso. Obrigado, doutor William, pela ordem. Doutor Pierre e doutora Mônica. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, primeiramente, como sempre, louvar esse conselho por sempre aplicar o princípio da ampla defesa, que está consubstanciado principalmente na questão da produção de provas, na preclusão por contribuinte. Mas, assim, o doutor André tocou num ponto aí que poderia ser voltado para poder anexar. Eu não conheço o princípio da ampla acusação, só o da ampla defesa. Não poderia voltar para produzir provas de jeito nenhum. Aliás, o relatório do laboratório é um mero indício.
O que prova que não houve o selo é a apresentação das notas, a numeração para o contribuinte possa olhar e dizer, essa daqui não foi. Valores não provam nada. Está aprovado que o contribuinte não selou? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem um relatório de um laboratório. Só esse laboratório aí prova que o contribuinte não selou? De jeito nenhum. O contribuinte não tem nem sequer como fazer a defesa. Dizer assim, não, essa nota aqui está errada. Isso aqui foi selado, sim, posteriormente. Eu fiz o pedido e tal. Isso não é forma. Isso é um vício material, não tenho dúvida nenhuma. Certo? Deixou de seguir uma forma? Não. Ele deixou de apresentar a prova do ilícito. Um relatório do laboratório não é prova. E nós já tivemos casos aqui, inclusive de selo, que o contribuinte provou que tinha pedido, certo? A selagem e ainda não tinha sido deferida. Então, o relatório de laboratório, no meu entendimento, não é prova de jeito nenhum. Nem nós temos aceitado em cartão de crédito, e eu entendo que aqui também não. A prova é, sim, a nota. Podemos entender como nulo? Sim, podemos entender como nulo, por falta de prova, mas não porque deixou de cumprir uma formalidade. A apresentação de prova não é uma mera formalidade. É só isso, senhores. Pela ordem, doutora Mônica Castelo. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, doutor André. Com relação às colocações que foram feitas, é só para esclarecer o seguinte, o sistema Citra não é uma questão apenas de laboratório, né? Os meros indícios, são informações dos sistemas corporativos da Cefaz. Como é que se procede isso? Contribuintes que negociam com o contribuinte autuado, que mandam mercadorias para o contribuinte que foi autuado, no caso. Existe uma relação de notas fiscais que não foram seladas, que não passaram devidamente, né, pelo registro, né, que seria o correto ter sido feito. E então, por conta disso, o contribuinte vai ser autuado justamente por essa ausência. Então, consta de fato no sistema da Cefaz, naquele momento em que está sendo feita a fiscalização, que aquelas notas fiscais não foram devidamente registradas nos sistemas da Cefaz. Isso é um fato. Tá? Então, isso não é um mero indício, isso é um fato. Que elas não foram seladas, não foram registradas. O que é que realmente faltou neste caso aqui, neste processo? Foi, de fato, demonstrar quais eram esses documentos. Consta todas as demais informações, né, que seriam necessárias. A fiscalização, no caso aqui, esqueceu, obviamente, do óbvio, da numeração dessa documentação, para que você pudesse ter acesso a essa documentação e verificar lá. Tá? Então, eu realmente entendo que é uma nulidade, sim, semelhante aqui como o próprio doutor Pierre falou, questão dos cartões de crédito, exercício fechado, já passou, inclusive. Consta que realmente aquelas vendas ali com cartão de crédito foram muito superiores ao que o contribuinte registrou na sua escrita fiscal digital, inclusive já encaminhada a Cefaz. Agora, a fiscalização, não demonstrar quais eram os cartões de crédito, não esmiuçar essa informação, acaba produzindo um cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Mas quer dizer que a infração não ocorreu, que é um mero indício? Não, ocorreu de fato, mas houve uma falha na instrução processual. Eu entendo que são situações muito semelhantes, tá? Então, não é pela improcedência, é realmente pela nulidade do cerceamento que ocorreu. E com relação à fala do nosso digníssimo aqui, querido, doutor William, eu venho a discordar, porque são duas infrações autônomas e completamente diferentes. Uma é a falta de registro, é uma infração, a outra é a falta de escrituração. Então, quando eu verifico que não passou no registro do CITAM, eu tenho uma infração consumada ali. Eu não tenho que verificar que se foi registrado ou não na escrita fiscal. Isso não é, eu acho que se quiser fazer um trabalho mais completo a fim de aplicar atenuante, aí seria uma outra coisa. Né? Mas eu não vejo como correlacionado, eu tenho que fazer uma coisa que está atrelada à outra. São duas infrações autônomas e independentes. E uma não invalida a outra. Né? Então, assim, é só a título de colaboração, acho que aqui já todo mundo já tem seus
posicionamentos, né, firmados, mas é assim que eu, no caso, eu entendo. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Mônica. Mais algum conselheiro? Acho que já amplamente discutido, debatido. Podemos escolher os votos. Doutora Helena, como vota? Senhor presidente, ouvindo aqui atentamente as discussões, eu acho que não se trata, não se tem nenhuma dúvida aqui quanto à nulidade realmente dessa autuação por ausência de prova e cerceamento aos direitos de defesa. Então, eu me acosto aqui ao parecer da assessoria processual tributária pela nulidade da autuação em razão da ausência de indicação dos elementos dos documentos que comprovem a não selagem das notas fiscais. Ok. Me desculpe, presidente, é uma questão de ordem. A doutora Helena vai suscitar se é formal ou material? Ou vai Sim, doutor Pierre, com todo respeito aqui ao doutor André, ao entendimento do doutor André, eu entendo realmente que se trata de um vício material, porque está diretamente ligado ao objeto da autuação, a falta de prova, que pode comprovar a acusação. Então, eu realmente concordo com o seu entendimento que se trata de uma nulidade material. Considerando que o processo seguinte, doutor Felipe Amaral, agora houve uma falha, não consigo visualizar. Ele saiu. Ele parece que acabou de sair da sessão, deve ter caído da internet. Deve ter caído da internet dele. Bom, vamos então colher separadamente. Doutor, de qualquer forma, doutor Felipe, voltou. Eu caí na hora do voto da doutora Helena, se puder só repetir, eu vi o comecinho do voto e caiu aqui minha internet. Nulidade material, doutor Felipe, por ausência dos elementos que comprovem a imputação ao contribuinte cerceamento de direito de defesa. Doutor Felipe, acompanha mesmo? Sim. E o seu voto também, com relação ao seu processo? Da mesma forma, presidente, afastar as preliminares, na verdade, dar provimento ao recurso ordinário, né? Para declarar nulidade material pelos mesmos fundamentos citados pela doutora Helena. Ok, vou colher aqui os votos, senhores. Na sequência, doutora Mônica, como vota? No caso, eu voto pela nulidade, mas por vício formal. Doutora Mônica. Doutor Pedro Jorge. De acordo com os relatores, presidente. Doutor Pedro, doutor Felipe já votou. Doutor Pierre. Com os relatores, senhor presidente. Doutor William, apesar de o senhor ter participado, mas o relato, né, o senhor não acompanhou na íntegra. Então, portanto, nesses dois processos, o senhor não vai poder participar. Tá certo? Ok, senhor presidente. Ok. Peço compreensão. Mas nos debates foi importante a sua participação, senhores. Então, senhores, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, dar provimento para julgar nulo o processo, né, por vício material, nos termos do parecer da doutora PGE, fazendo essa observação, né, doutor André Carneiro, manifestou-se pela nulidade formal. Doutor William Falcão, por não ter acompanhado o relato na íntegra do processo, principalmente do segundo processo, da relatoria do doutor Felipe Amaral, não participou da votação. Esta decisão para os dois processos. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão. Só lembrando que o doutor André mencionou a questão da pauta, né? Foi republicado a nova pauta, incluindo esse processo. E o doutor Felipe Amaral tinha sido sobrestado ontem. Então, uma nova pauta atualizada, acredito que ainda não esteja no site, mas será acrescentado ou substituído. Vamos dar prosseguimento, e aqui já anuncio o processo de recurso de número 3504, 3504-2019, audiofração 2018-18062, em que recorrente Abel de Oliveira Construções, recorrido, será julgamento de primeira instância, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a conselheira relatora. Temos mais um processo também, da B. Oliveira Construções 3501, também da relatoria doutora Antônia Helena. Eu pergunto, doutora Helena,
se esses dois processos da sua relatoria que trata de omissão de receita, que diferencia, pelo menos o que eu identifiquei, em 2014 e 2015, é a mesma matéria, subção tributária, cobrança de multa, o que diferencia o exercício 2014 e 2015, podem ser apreciados em conjunto? Perfeitamente, senhor presidente. Exatamente como o senhor falou, os processos são bem semelhantes, a única coisa que diferencia realmente são os exercícios. Então, se a presidência e a Procuradoria-Geral do Estado não tiver nenhum óbice aí, eles podem sim, ao meu entendimento, ser relatados juntos. Eu vou até um pouquinho mais além, doutora Mônica. Tem dois outros processos da doutora Mônica, o 3498 e o 3496, também trata de omissão de receita, operações sujeitas a ST, referente a 2016, e o último processo da pauta, omissão de receita 2017. Eu pergunto, doutora Mônica, os seus dois processos, também o que diferencia apenas o exercício. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciar os dois processos da doutora Helena, e ao final do relato, eu vou indagar a senhora se há semelhança ou não, né, ou se teriam que ser relatados em separado. Então, vamos... Presidente, só uma questão de ordem. Pois não. Eu estou vendo aqui que na ata está dizendo que o parecer, no caso dos dois processos da Mônica, é pela parcial procedência, porque está em... Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos apreciar os dois primeiros processos da doutora Helena e, posteriormente, apreciaremos os dois processos da doutora Mônica. Ok? Até porque foi um erro do doutor Sidney. Isso a gente vai discutir no momento adequado. Então, anuncio o processo o 3504-2019, auto-infração 2018-18062, e o 3501-2019, auto 2018-18070, da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência no julgamento em primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Lembrando aos senhores que o doutor Pedro Paulo Coelho Rebouça, advogado, havia solicitado pedido de sustentação oral, comunicou a não participação, formalmente, a não participação desta sessão. Então, passo a palavra à doutora Helena para o relato dos processos anunciados. Bom dia mais uma vez, senhores. Bom, trata-se da lavratura de um auto de infração sob a acusação de omissão de receita de mercadoria. Informa que o agente do fisco, no relato da infração, de que o contribuinte omitiu receita de mercadoria sujeita à substituição tributária, no valor de 1 milhão e pouco. Aqui eu não vou citar os valores, porque são dois autos de infração, os valores são diferentes. Um é o período de 2014 e o outro período de 2015. Na verdade, é uma empresa do Simples Nacional, optante do regime simplificado, e foi identificado por meio do levantamento financeiro fiscal contábil que o contribuinte omitiu receita de mercadoria sujeita à substituição tributária. Imputa aqui como artigo infringido o artigo 92, parágrafo 8 da Lei 12.670/96, com a penalidade prevista no artigo 123.3b2 da Lei 2.670, alterada pela 16.258. Na verdade, foi verificado um déficit financeiro decorrente do suprimento de caixa, sem comprovação da sua origem. O agente do fisco cobrou aqui a multa por se tratar de mercadoria sujeita à substituição tributárias, no valor de 173 mil no auto de infração e 187 mil no outro auto. A empresa o agente do fisco acosta às folhas 13 aqui, planilha de fiscalização para uso no CEFISC, porque por se tratar de uma empresa do Simples Nacional, foi feito aqui com base na planilha do CEFISC, onde ele acosta também aqui a declaração de informações socioeconômicas, DEFIS, do Simples Nacional, com todas as informações aqui testada pela própria empresa, e também acosta aqui uma planilha de fiscalização das empresas optantes dos Simples Nacionais para uso no CEFISC, onde tem todas as informações prestadas pela empresa sobre as suas despesas, as suas compras e tudo mais. A empresa entra com uma impugnação onde ela alega basicamente que o levantamento de estoque, no seu entendimento aqui, o levantamento de estoque financeiro de mercadoria foi feito pela fiscalização
não tem fundamento legal, pois não obedece às normas legais e a substituição tributária no valor apontado não é devida. Basicamente, a sua impugnação se resume a esse argumento. É uma única folha também, onde ela só diz aqui que foi autuada pelos auditores, e no segundo parágrafo diz que o levantamento de estoque financeiro não tem fundamentação, não obedece às normas legais, e a substituição tributária não seria devida. Pede aqui a nulidade ou a improcedência da autuação. O processo segue para o julgamento singular, onde o julgador singular entende aqui pela procedência, sob o fundamento de que a autuada não trouxe aos autos nenhuma prova de que os valores não estão corretos, que é legítima a exigência fiscal, visto que não existia correspondente origem dos recursos para justificar os pagamentos dos custos e despesas realizados pela empresa, que o saldo negativo encontrado corresponde à omissão de saídas, uma vez que a origem não está identificada, logo as diferenças encontradas correspondem à venda sem emissão de nota fiscal, que a autuada infringiu os artigos 1691 e 1741 do Decreto 24569, que trata da obrigação de emissão de nota fiscal. Decide, ao fim, a julgadora singular pela procedência da autuação, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3b2 da Lei 2.670/96, alterada pela 16258. Ciente da decisão singular, o contribuinte entra com um recurso ordinário, onde ele alega, primeiramente, o preliminar de nulidade da decisão singular por ausência de fundamentação da decisão recorrida, que não apreciou os argumentos apresentados na preliminar de nulidade do auto de infração. Aponta aqui que a decisão não apreciou a inexistência da generalidade do auto de infração, limitando-se a afirmar genericamente o atendimento dos requisitos legais do agente autuante, que a autuação foi fundamentada no artigo 127, que contém 22 alíneas e 6 parágrafos. Entretanto, o agente do fisco não identificou qual foi realmente o dispositivo infringido. Do direito, ele diz que houve cesseamento do direito de defesa por ausência de diligência da autoridade fiscal designada, que não analisou a escrituração da empresa, necessária à verificação da inexistência da infração tributária. Aponta que a modificação no sistema interno, diz aqui que houve uma modificação no seu sistema interno, que foram alterados os códigos de identificação de diversas mercadorias, o que provavelmente ocasionou a inconsistência apontada no auto de infração. E ele diz aqui na sua impugnação que acostou um CD aqui, onde ele demonstra essa comparação dos códigos utilizados pela fiscalização e os códigos da empresa, que foram modificados, mas eu não encontrei esse CD aqui que a empresa diz ter anexado aos autos na sua defesa. Pede aqui, alega aqui a necessidade de uma prova pericial para comprovar os seus argumentos, questiona aqui a metodologia, que não se mostra prudente extrair-se a conclusão de determinado fato, ausência de escrituração com base em critérios distintos daquele exigido pela legislação, para fim de comprovação da infração. E, ao final, aqui, requesta a improcedência da autuação, que seja julgado o auto de infração improcedente, caso não seja acatada a nulidade aqui, diante da clara inobservância do artigo 93.9 da Constituição Federal e no artigo 68 do Decreto 32.885, que determina a fundamentação das decisões administrativas. O processo segue para análise da assessoria processual tributária, onde a assessoria processual tributária entende aqui pela procedência, entretanto, ela faz aqui algumas observações com relação a duas contas, a conta cliente e a conta fornecedores. E aí, mais uma vez, vou pedir venha aos senhores para dar uma lida rapidinha em alguns parágrafos aqui, bastante esclarecedores. Doutor Sidney é um técnico mesmo em contabilidade, e ele faz aqui uma análise bem didática e bem esclarecedora sobre aqui o seu entendimento e apontando, inclusive, que devem ser excluídas essas duas contas, clientes e fornecedores. Ele diz aqui que, no presente caso, o agente fiscal utilizou o fluxo de caixa para verificar a regularidade das operações de venda no exercício 2014.
tendo constatado que o numerário disponível no período fiscalizado foi insuficiente para fazer frente aos desembolsos realizados, o que gerou um déficit financeiro ao longo do período fiscalizado, no valor de tanto, caracterizando a presunção de omissão de receita, prevista no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 6º da Lei 2.670. Por não se tratar de uma conta que Vale ressaltar que o levantamento fiscal foi elaborado com base nas informações financeiras prestadas pela própria empresa na DIEF, DEFIS, relação de despesa dos saldos iniciais e finais de clientes, fornecedores e disponibilidades, de modo que a existência de alguma impropriedade em suas informações é de sua inteira responsabilidade. Tal observação se deve ao fato do saldo final clientes se apresentar maior que as vendas realizadas em dezembro de 2014, situação que revela à primeira vista que nenhum valor foi recebido do saldo inicial de clientes no decorrer do exercício fiscalizado. Por não se tratar de uma conta que indica a entrada de numerário no caixa da empresa, mas tão somente um direito decorrente da venda a prazo, a conta cliente só deve figurar na DESC mensal se houver informação relativa ao seu saldo inicial e final do mês, pois só assim será possível conhecer o valor efetivamente recebido em cada período. No caso em tela, tem-se apenas a informação referente ao saldo inicial em janeiro e final em dezembro de 2014, não sendo possível conhecer o valor efetivamente recebido em cada mês. Se a autuada não recebeu valor algum da conta clientes durante o período fiscalizado, essa conta não deveria fazer parte do demonstrativo de entrada e saída de caixa. Todavia, poder-se alegar que todo o saldo de clientes remanescente no ano anterior foi recebido no mês de janeiro, que a empresa autuada só vendeu no prazo final do ano, razão pela qual o agente do FIS considerou somente o saldo inicial e o saldo final no exercício fiscalizado. Se verdadeira essa afirmação, como explicar o saldo final de clientes ser superior às vendas realizadas em dezembro de 2014? Salvo a inexistência de erro nessa informação, a conclusão lógica que se tira desse fato é que a diferença entre o saldo final de clientes e as vendas realizadas em dezembro de 2014 corresponde à venda da mercadoria sem nota fiscal. Contudo, ainda que se faça essa leitura, o fato é que não se pode fazer uma presunção de omissão de receita, venda menor que o saldo final de clientes, dentro de outra presunção que considera somente a movimentação de entrada e saída de caixa. Nesse sentido, faz concluir que as informações a respeito da conta clientes, considerada erroneamente no presente levantamento fiscal, contribuíram para um resultado distorcido da realidade, já que ausentes os saldos inicial e final de cada mês, devendo, em razão dessa falha, serem excluídos do levantamento fiscal. Ele também verifica essa mesma inconsistência na conta fornecedores. É importante ressaltar que tal irregularidade se manifestou também na conta fornecedores, que nada mais é que uma obrigação da empresa perante os seus fornecedores. Nela não foram apresentados mensalmente o saldo inicial e final, não sendo possível saber o efetivo valor desembolsado nessa conta, devendo igualmente a conta cliente ser retirada do levantamento fiscal. Entretanto, ele refaz aqui essa apuração e ele verifica que, ao retirar essa conta clientes e excluir a conta clientes e a conta fornecedores, resulta num valor de uma omissão muito maior do que o valor lançado, utilizado como base de cálculo para o cálculo da multa. Portanto, ele entende que deve ser mantido o valor, por ser superior, deve-se considerar e se manter o valor originariamente lançado nos autos de infração, motivo pelo qual ele entende pela procedência da autuação. Com relação à ao argumento da parte de que a exigência fiscal não foi embasada no artigo 127 e não teria sido, o autuante não teria indicado qual dos incisos, tendo vindo do artigo 127, na verdade, a autuação não se fundamentou no artigo 127, mas sim no artigo 92, ao que consta aqui da peça de autuação, a peça principal do auto de infração, onde ele diz artigo infringido, artigo 92, parágrafo 8º da lei. E aí ele afasta essas preliminares todas, também com relação à nulidade da decisão singular, que entende aqui que a julgadora apreciou, sim, enfrentou o único argumento apresentado pela defesa, pela autuada na sua impugnação, expondo o fundamento legal que amparou o lançamento. Em sua defesa, a autuada, na sua defesa, alega simplesmente que o levantamento não observou as normas legais, visto que o crédito tributário não era devido. Então, ele também afasta essas preliminares de julgamento, de nulidade do julgamento singular e de nulidade da autuação,
e no final sugere aqui a procedência da autuação com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.3b, item 2 da Lei 2.670/96. No momento é o que importa relatar, senhor presidente. Doutora Helena, só uma pergunta. Esse relato para os dois processos, né? O 3504 Sim, e o 3501. exatamente os mesmos argumentos. Sim, senhor presidente, desculpa. Sim, exatamente os mesmos argumentos, tanto na impugnação, como no recurso, e o parecer da assessoria processual da tributária também, mas só mudam os valores. Ok. Bom, senhores, considerando o relato feito pela doutora Helena, passo a palavra, então, ao doutor André Carreiro, representante da PGE. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como bem relatado pela conselheira Helena, são 2 recursos ordinários da mesma empresa, com fundamentação bastante similar. O primeiro auto relatado refere-se ao exercício 2014, o segundo referente ao exercício 2015. Trata-se de recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que constatou omissão de receita decorrente de venda de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Como dito, o primeiro auto em relação ao exercício 2014, no montante de R$ 1.735.439,42, tendo sido lançada apenas a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 2 da Lei 2.670/96, com a redação da Lei 16.158 de 2017. Multa esta no valor de R$ 173.543,94. Já o segundo auto relatado, como dito, é referente ao exercício 2015, o montante de operações omitidas de R$ 875.899,03, tendo sido aplicada também a mesma penalidade, nesse caso, no montante de R$ 87.589,90. Ambos os autos de infração não foram instruídos com informações complementares, né? O lançamento foi realizado mediante levantamento fiscal e contábil, através de DESC mensal, né? Através também da planilha de fiscalização de empresas optantes do Simples Nacional, no qual se constatou um déficit financeiro relativo a mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Tem-se como dispositivos legais infringidos os artigos 92, parágrafo 8º da Lei 2.670/96, bem como os artigos 179, inciso 1 e 174, inciso 1 do Decreto 24.569/97, que se referem à falta de emissão de documentação fiscal. O recurso do contribuinte é idêntico, né? Ele traz inicialmente, como já foi bem relatado, uma preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, uma vez que alega que não teria sido apreciada a matéria de defesa suscitada pelo contribuinte e também traria uma fundamentação genérica, o que teria cerceado o seu direito de defesa. No entanto, entendemos que, ao contrário do que argumenta a recorrente, não existe na impugnação qualquer matéria de defesa que deixou de ser apreciada pelo julgador singular, tendo se resumido, na realidade, a defesa do contribuinte a afirmar que, abre aspas, o levantamento de estoque financeiro de mercadorias não tem fundamentação legal, pois não tem obediência às normas legais, pois a substituição tributária no valor acima não é devida, fecha aspas. É isso, em síntese, a defesa do contribuinte. Por outro lado, verifica-se que o julgador de primeira instância fundamentou a decisão recorrida com base no seu livre convencimento, nas provas apresentadas pelo autuante, como visto, também enfrentou, sim, a lacônica argumentação trazida pela autuada. Portanto, não existe qualquer nulidade na decisão recorrida por falta de fundamentação ou de apreciação de qualquer matéria de defesa arguída pelo contribuinte. O contribuinte também alega uma nulidade do auto de infração, porém, por falta de clareza e precisão e de não indicação dos dispositivos legais infringidos. No entanto, também entendemos que não pode ser acolhido a ferida preliminar. A autuação por omissão de receita ela está devidamente embasada, acompanhada de planilha de fiscalização contendo todos os elementos demonstrando a infração, a qual foi elaborada com base nas informações financeiras prestadas pela própria empresa, tanto na sua DF quanto na DEFIS, e bem como na relação de despesas e dos saldos iniciais e finais de clientes, fornecedores, todos esses dados e informações prestados pelo próprio contribuinte. Assim, restou assegurado a ele o pleno exercício do seu direito de defesa e contraditório, além de terem sido indicados os dispositivos legais infringidos e da respectiva penalidade.
Esclareça, ademais, que o lançamento não está embasado no artigo 127 do Regulamento CMS, como alega a recorrente, mas sim no disposto no artigo 92, parágrafo 8º da Lei 2.670/96. Ademais, ainda que fosse equivocada a indicação desses dispositivos legais, tanto da infração quanto da penalidade, ou mesmo se inexistisse essa indicação, uma vez estando devidamente determinada a infração pelos fatos infracionais imputados ao contribuinte, tal circunstância não acarretaria nulidade da auto-infração, podendo ser corrigida de ofício pelo julgador, conforme autoriza expressamente o artigo 84, parágrafo 7º da Lei 15.614 de 2014. O contribuinte também alega, como defesa de mérito, que houve alteração no código de identificação de diversas mercadorias em razão da modificação do sistema interno utilizado, o que teria ocasionado a inconsistência apontada na autuação. No entanto, também não merece acolhida a argumentação. O lançamento não foi amparado em levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, sendo impertinente a alegação de existência de mercadoria com codificação diversa. Na realidade, o levantamento fiscal realizado leva em conta somente as entradas e saídas de caixa, não sendo avaliada qualquer aspecto relativo à quantidade, código e especificação das mercadorias, como se dá no levantamento quantitativo de estoque. Não foi esse o método utilizado na fiscalização, portanto, fica prejudicado até mesmo o argumento do contribuinte. Pede ainda a realização de prova pericial para comprovar que esses produtos com codificação diversa possuem descrição, mas como visto em relação ao tópico anterior, a perícia ela se revela desnecessária, tendo em vista que o lançamento não está amparado em levantamento quantitativo de estoque, mas sim em demonstrativo de entradas e saídas de caixa mensal. O contribuinte também defende que a metodologia da fiscalização foi inadequada, da qual não poderia se concluir pela ausência de escrituração. Também não merece acolhida o argumento, a acusação fiscal não trata de falta de escrituração de documentos fiscais, mas de falta de emissão de documentos fiscais de operações cujo déficit financeiro foi apurado através de fluxo mensal de caixa, em que foi constatado saída de numerária em montante superior às disponibilidades, caracterizando a presunção de omissão de receita prevista no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 6 da Lei 12.670/96, o que revela que a metodologia utilizada foi, sim, adequada. Saliente-se mais uma vez que o levantamento fiscal foi elaborado com base nas informações declaradas pela própria empresa em seus arquivos eletrônicos e nas informações declaradas ao fisco acerca de suas despesas e das disponibilidades financeiras. Portanto, havendo diferença negativa na movimentação financeira, caberia à empresa produzir prova no sentido de desconstituir a presunção legal de omissão de receita, demonstrando que seu caixa, na realidade, seria superavitário, o que não ocorreu no presente processo administrativo tributário. São esses os argumentos do contribuinte. Ressalto que o presente lançamento ele diz respeito apenas à multa autônoma pelo descumprimento da obrigação acessória decorrente da não emissão do documento fiscal exigido pela legislação tributária na saída de mercadorias, uma vez caracterizada a omissão de receita através de déficit financeiro comprovado através da déficit mensal. Outros sim, conforme também informado pela assessoria processual tributária, também foram lavrados contra a empresa autos de infração e notificação fiscal no CEFISC, no qual foram exigidos os impostos e contribuições federais do Simples Nacional relativamente ao exercício fiscalizado, conforme dispõe a legislação, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Quando se trata de obrigações tributárias principais, existe uma metodologia própria de lançamento, um sistema próprio. Como o presente caso trata apenas do descumprimento de obrigação acessória, conforme a legislação do Simples, ele deve ser autuado normalmente pelo CAF, como foi feito. Outro sim, conforme muito bem relatado pela relatora, na manifestação da assessoria processual tributária, foi destacado que o saldo final de cliente se apresenta maior que as vendas realizadas em dezembro de cada exercício fiscalizado, que revelaria que nenhum valor foi recebido do saldo inicial de clientes no decorrer do exercício fiscalizado, aduzindo ainda que a conta cliente só deveria figurar na DESC mensal se houver informação relativa a seus saldos inicial e final do mês, pois somente assim seria possível conhecer o valor efetivamente recebido em cada período. Como no caso, somente se tem informação referente ao saldo inicial em janeiro e final em dezembro de cada exercício fiscalizado, 2014 e 2015, não seria possível conhecer o valor efetivamente recebido em cada mês, razão pela qual entende que esta conta não deve fazer parte da DESC. Assim, concluiu a manifestação da assessoria processual tributária que a conta cliente foi considerada erroneamente levantamento fiscal e distorceu o seu resultado,
devendo ser excluída, o que também se refletiu na conta fornecedores, e a qual também deveria ser desconsiderada. Com base nessas premissas, a assessoria ela procedeu às correções apresentadas, com a exclusão dessas contas, e assim o déficit financeiro caracterizado como emissão de receita nos exercícios fiscalizados aumentaria nos dois casos. No primeiro caso, aumentaria para R$ 1.741.609,42. Já no segundo caso, o valor também aumentaria para R$ 889.846,07. Valores esses, portanto, que superam o valor da base de cálculo da multa lançada originalmente no auto infração, razão pela qual ele entendeu que deveria ser mantido o valor do auto infração, com o que concordamos, pois não se pode majorar o lançamento a não ser através de um lançamento complementar, no qual seja assegurado devido processo legal ao contribuinte. Outro ponto que eu gostaria de destacar, e faço isso sempre também lá na terceira Câmara, é que, quanto à fundamentação legal da multa, deve ser sempre observado o disposto no artigo 144 do CTN, o qual dispõe que o lançamento é regido pela legislação vigente à época dos fatos geradores. E por isso entendemos inadequada a indicação do fundamento legal da penalidade mediante a norma incluída pela Lei 16.258 de 2017, pois essa norma, ela, apesar de tratar de penalidade, ela não foi mais benéfica ao contribuinte, portanto, não é possível a sua aplicação retroativa com base no disposto no artigo 106 CTN, razão pela qual entendemos que deve prevalecer como indicação do fundamento legal da penalidade o artigo 123, inciso 3, a linha B, combinado com o artigo 126 da Lei 12.670 de 96, com a redação vigente à época dos fatos, ressaltando que o percentual da multa vai ser o mesmo, de 10%, mas, tendo em vista o disposto no artigo 144, deve ser observada essa adequada indicação da fundamentação legal. Então, com essas considerações, a Procuradoria manifesta-se pelo conhecimento do recurso para que seja negado provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência da auto-infração, apenas alterando a indicação do fundamento legal da penalidade para o artigo 123, inciso 3, a linha B, acumulada com o artigo 126 da Lei 12.670 de 96, com a redação vigente à época dos fatos, no mesmo percentual de 10% já aplicado na auto-infração. Essas são as considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Fico à disposição para esclarecimentos ou, caso necessário, me manifestarei no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André. Processo, na verdade, 2 processos em discussão, senhores. Alguma discussão a ser tratada? Lembrando aos senhores que é uma preliminar de nulidade por falta de fundamentação da decisão de primeira instância, não apreciou todos os argumentos, e também é um pedido de nulidade por cessamento de defesa, por não indicar qual infração, também falta de clareza, dispositivos infringidos, e também um pedido de perícia quando alega que utilizou códigos incorretos na apuração. Em discussão os processos, o silêncio parece que indica que não teremos debate. Doutor William Falcão, não conseguimos visualizá-lo. Alguma observação a ser feita? Não, senhor presidente, eu ouvi atentamente o relato, as considerações do doutor André, e também li aqui o parecer do nosso colega Sidney Valente, que é quem socorre quando chega nessa parte de contábil, a origem dele, mesmo antes da Fazenda, 30 anos atrás, era nessa área que ele trabalhava e continua muito bom nessa área. Aonde fui tirar dúvidas com ele, você me viu lá. Assim, a nulidade que o contribuinte argumenta, sobre a decisão singular, que deixou de apreciar, a decisão singular, eu não vejo ela falha quando ela apreciou os argumentos de defesa, não vi essa falha. Agora, a perícia, ele está trazendo que também, por conta de código que foi utilizado, mas o parecer está dizendo que o trabalho foi feito a partir das declarações dele, do físico, não foi simplesmente na documentação, não. O que ele declarou foi levado em consideração e não verificou esses equívocos. É isso, quanto à preliminar de nulidade, eu entendo que não é cabível ao caso, e a perícia, a forma que trouxe,
tem uma determinada dúvida, causa dúvida quanto à infração, no sentido de você mandar perícia. Pelo contrário, o parecer já estava demonstrando que averigou, que não viu essa divergência lá dos códigos, né, dele. Ele foi feito em cima do que ele declarou para o FIS. E, no mérito, o trabalho aqui foi feito dentro da legislação, né, tem amparo no artigo 92, tem aqui vários itens, no caso ele foi o parágrafo 8º, é isso? E não mostrou assim um equívoco naquele resultado, na quantidade, no valor, alguma coisa. Inclusive, o parecer esclareceu bem. A conselheira Helena, inclusive, já leu, chamou a atenção de determinados pontos no parecer, demonstrando que realmente a irregularidade é patente. É isso, presidente. Desculpe. Pela forma regimental, pela ordem, doutor Pierre com a palavra. Presidente, desculpe, eu até já tinha tirado a mão, mas era uma questão só assim, eu vi aí, eu até já estou preparado para julgar, não tenho nenhuma consideração, só o que eu vi foi que, como dito pela doutora Mônica, é exatamente igual ao processo, aí invocando o princípio da celeridade. Tranquilo. Será que nós não poderíamos jogar os 4, hein? Só muda o exercício, pelo que eu vi. Vamos concluir as 2 votações, aí a doutora Mônica. Isso aí. Bom, senhores, não tendo mais nenhuma discussão, eu pergunto à conselheira relatora, a doutora Helena Gomes, como vota para os 2 processos da sua relatoria. Senhor presidente, só uma observação aí com relação a essa manifestação do doutor André, com relação à aplicação da penalidade. Foi muito bem observado a questão da aplicação da legislação com a redação à época dos fatos, porque a nova redação não beneficia, ela é o mesmo percentual. Então, no meu entender, assiste a razão a Procuradoria quando diz que deve ser aplicada realmente a redação à época dos fatos, tendo em vista que ela não traz nenhuma alteração. Então, assim, eu já me manifestando aqui, votando, eu me manifesto pelo afastamento das preliminares de nulidade do julgamento singular, porque eu entendo que realmente o julgador enfrentou todos os argumentos da parte, não trouxe nenhum... a parte não trouxe nenhum elemento que pudesse desconfigurar essa infração. Afasto também a preliminar de nulidade da autuação por falta de clareza e precisão. A parte realmente o agente do fisco, apesar de não ter acostado informações complementares, mas o relato é bem claro na própria peça de autuação e na documentação acostada do Cefisc, da DESC e tudo mais. Então, creio que realmente não é bem clara a autuação, não há falta de clareza e precisão. Também afasto o pedido de perícia. Posso falar tudo, doutor Marcelo? Sim. Também afasto o pedido de perícia, tendo em vista que realmente não foi um levantamento de estoque físico de mercado, foi um levantamento contábil, então esses argumentos quanto à alteração de códigos de produtos não alteraria em nada o montante da autuação e nem a materialidade da infração. E quanto ao mérito, decido aqui pela procedência, manutenção da decisão decisão de instância singular, pela procedência da autuação, conheço do recurso, nego o provimento, mantendo aqui a decisão de procedência da autuação, nos termos do parecer, exceto com a aplicação da penalidade realmente capitulada no artigo 123.3b, com a redação da época dos fatos, conforme manifestada aqui pela Procuradoria-Geral do Estado. Doutora Helena, se me permite, presidente, a minha sugestão é do 123.3b cumulado com o 126, que é atenuante. Com o 126, por se tratar de mercadoria sujeita à substituição tributária, não é isso, doutor André? Isso, correto. Senhores, eu indago algum voto em sentido contrário com relação à decisão a ser tomada pelos senhores, preliminares de nulidade afastada, de perícia também no mérito, a procedência do feito fiscal nos termos do parecer e também da manifestação da douta Procuradoria. Nenhum voto contrário,
Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega o provimento, afasta as preliminares suscitadas e pedido de perícia feito pela parte, e, no mérito, confirma a procedência do feito nos termos do julgamento singular e também com a manifestação da douta PGE, com relação à aplicação da penalidade, o 123.3b, combinado com o 126 da Lei 12.670, aplicada, então, a legislação à época dos fatos. Partiremos agora para os dois últimos processos da nossa pauta, o processo de recurso 3498/2019, auto de infração 2018-18076, e o processo 3496/2019, auto de infração 2018-18080, recorrente a Meio de Oliveira Construções, recorridos ao julgamento de primeira instância, doutora Mônica Maria Castelo, a conselheira relatora, observando que o doutor Pedro Paulo Coelho Rebouças pediu sustentação oral, posteriormente informou a desistência da participação desta sessão. Passo a palavra à conselheira Mônica Maria Castelo para início do relato dos processos anunciados. Obrigada, presidente. Renovo os votos de bom dia a todos. De fato, os dois processos, os quais aqui estão comigo, guardam total similitude, né, com os processos que foram relatados pela doutora Helena. A diferença é que o processo 3498, que é o primeiro aqui meu, ele é referente ao exercício de 2016 e o segundo é referente ao exercício de 2017. Trata-se, né, a infração é de omissão de receitas de mercadoria sujeita ao regime de instituição tributária, inicialmente no valor de 734 mil, arredondando, conforme a apuração que foi anexada pela fiscalização, né, por uma planilha de fiscalização, no qual se constatou, através dessa planilha, com todas as informações prestadas pelo contribuinte, um déficit financeiro, no caso aqui desse processo, no exercício de 2016. Tanto a impugnação do contribuinte com o recurso ordinário são semelhantes, são iguais, na realidade, né? O julgamento singular e o parecer também. A diferença, no caso, é que, de fato, né, com aquela análise feita pelo Dr. Sidney, vai ter uma repercussão nesses dois processos. De fato, a retirada daqueles valores que foram constatados no caso, o saldo inicial da conta clientes e a de fornecedores retirados do levantamento vai causar um impacto. No caso do meu processo, cujo saldo inicial, a base de cálculo era de 734 mil, ela passa para 691 mil, referente ao exercício de 2016. E no caso do outro processo, que o valor, que o exercício é 2017, e o valor da autuação inicial de 2.029.000, ele vai passar para 1.689.000. O resto, senhor presidente, é tudo igual. Por isso, a parcial procedência sugerida pelo parecer. Mas ambos os processos são de omissão de receitas. É isso, com base no déficit financeiro e planilhas anexadas pela fiscalização. Então, doutora Mônica, resumindo, a omissão de receita nos dois processos, a sua relatoria, tem as mesmas preliminares suscitadas de nulidade do julgamento singular, nulidade do processamento da defesa, pedido de perícia, isso. E a diferenciação no parecer que repercute, né, uma redução de base de cálculo quando leva em consideração a conta, clientes e fornecedores. Daí a parcial procedência. É isso? Exato. Ok. Então, da forma regimental, passo a palavra ao doutor André Carreiro, representante da PGE, para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Como muito bem relatado, são dois processos referentes a recursos ordinários da mesma empresa e com a mesma fundamentação dos dois processos que acabaram de ser julgados. O primeiro relatado é referente ao exercício 2016, que resultou na multa no valor de R$ 73.492,88. Já o segundo processo, referente ao exercício 2017, a multa foi no montante de R$ 202.900,11. E como dito, o recurso é idêntico, né, atendendo aqui aos clamores aqui do Dr. Carlos Pierre e também ao princípio da celeridade. Vou apenas fazer remissão ao que já foi dito nos processos anteriores, referente às nulidades suscitadas no recurso contribuinte, tanto a decisão quanto a auto-infração, bem como a defesa de mérito.
absolutamente idêntica à fundamentação. A divergência que vai haver é apenas, de fato, em relação à manifestação da assessoria, que, nesse caso, com a exclusão das contas clientes e fornecedores da DESC, ela gerou um impacto que, no caso, favoreceria o contribuinte, pois diminuiu a base de cálculo. Né? No primeiro processo, a base de cálculo ela foi reduzida para um montante de R$ 691.391,63. Já no segundo processo, referente ao exercício 2017, a base de cálculo, que era mais de 2 milhões, foi reduzida para o montante de R$ 1.689.220,25. Né? Concordamos, como já foi manifestado no anterior, com as premissas lançadas pela assessoria e com a exclusão das contas e com a readequação da base de cálculo. Também, nesse caso, vale o que já foi dito em relação aos processos anteriores, em relação à fundamentação legal da penalidade, tendo em vista o disposto no artigo 144 CTN, entendemos que deve ser aplicada a redação vigente à época dos fatos geradores, pois a redação atual não é mais benéfica ao contribuinte. Assim, defendemos que deve ser indicado o artigo 123, inciso 3b, combinado com o artigo 126 da Lei 2.170/96. Então, em síntese, são as nossas considerações, manifestamos pelo conhecimento do recurso, para que seja dado parcial provimento, reformando a decisão de primeira instância para parcial procedência do auto de infração, diante da redução da base de cálculo, conforme manifestação da assessoria processual tributária, alterando também a indicação do fundamento legal da penalidade para o artigo 123, inciso 3, a linha B, combinado com o artigo 126 da Lei 2.670/96, com a redação vigente à época dos fatos, no mesmo percentual aplicado na auto-infração, que foi correspondente a 10%. São as nossas considerações, presidente. Obrigado, doutor André. Processo em discussão. Alguma discussão, senhores, com relação aos dois processos da relatoria da doutora Mônica Castelo? O silêncio indica que não teremos maiores discussões. Então, doutora Mônica, como vota? Senhor presidente, eu voto por afastar as preliminares arguidas pelo recorrente, afastar o pedido de perícia, nos termos colocados, né, pela assessoria, e no mérito para dar conhecer do recurso, negar provimento e decidir pela parcial procedência com a redução da base de cálculo e a multa, né, conforme aqui colocado pela Procuradoria, pelo artigo 123.3b, combinado com o artigo 126, né, com a redação da lei à época dos fatos. Senhores, algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, afasta preliminarmente as nulidades suscitadas e o pedido de perícia para dar parcial provimento para reformar a decisão de procedência na primeira instância para julgar parcial procedente em virtude da redução da base de cálculo, pelo cálculo efetuado pelo assessor tributário e com a aplicação da penalidade do artigo 123.3b, combinado com o 126 da Lei 12.670/96, referente, né, à época dos fatos. Esta decisão para os dois últimos processos da pauta. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, discutido ainda nesta sessão? Senhores, não tendo, agradeço a participação de todos, mas eu gostaria aqui de convocá-los já para a nossa sessão de amanhã, 63ª sessão ordinária, do dia 15 de setembro de 2021, às 8h30, onde teremos processos da Nestlé Brasil, os dois primeiros processos da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, tratam de crédito devido, processo 2629/2019 e o 2749, e o Dr. William Falcão, também dois processos da sua relatoria, também crédito devido, 2748/2019 e 2630/2019. Há aqui a informação de que teremos, sim, a participação de advogado, representante da parte, em sustentação oral. Então, agradeço a participação de todos. Doutor André amanhã estará conosco, né, participando da nossa sessão, e desde já agradeço a participação dos senhores, e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, bom dia a todos.